Chegou o dia de mais uma prova dos homens. Por conta da herança da DR, a Geórgia teve que fazer a prova dos homens. Então bora ver como foi o desafio dessa vez. Dessa vez já começou diferente. Depois das mulheres irem apostar, os homens desceram e as mulheres e o Thiago voltaram pra casa, já falando que eles iam assistir a prova. E detalhe, eles assistiram e a gente não. O máximo que a gente pôde fazer foi ouvir. Então, baseado no que deu pra ouvir, a prova era formada por pranchas. Os maridos e a Geórgia tinham que responder perguntas baseado nos temas escolhidos pelo parceiro que ficou na casa. Se acertasse a pergunta, o marido escolhia outro marido, ou a Geórgia, para recolher a prancha. Se errasse a pergunta, a própria prancha era recolhida. Ou seja, muitos tiveram suas próprias pranchas recolhidas. É claro que a prancha tinha um limite, e chegava uma hora que não tinha mais espaço para o marido ficar em cima, e era assim que o participante era eliminado. Mas ainda tinha uma última esperança. Quando chegava no último nível da prancha, o marido podia apertar um botão do tudo ou nada, e quem apertasse esse botão tinha que responder uma outra pergunta. Se acertasse essa pergunta, saía do risco de ser eliminado da prova. Nesse formato, a prova começou com vários erros, até que o Bruno acertou e escolheu recolher a prancha do Matheus. Depois de mais erros, o Leandro acertou a pergunta e escolheu recolher a prancha do Fábio. Logo em seguida, a Geórgia acertou mais uma pergunta e escolheu recolher a prancha do Matheus. Em seguida, o próprio Matheus teve que responder uma pergunta sobre cinema. Ele acertou e escolheu recolher a prancha do Leandro. Depois, o Bruno teve que responder uma pergunta sobre cinema. Ele acertou e recolheu a prancha do Matheus. Logo depois, a Mari citou o fato do Matheus estar sendo alvo e disse pra ter calma porque ainda tinha muito jogo pela frente. Quando já estava perto da eliminação, o Matheus apertou o botão do tudo ou nada. E a pergunta era qual era o número da cena da claquete que fica na cozinha. Ele respondeu errado e a Mari foi lá mostrar o número correto. E assim o Matheus foi eliminado da prova. A essa altura, a Mari já estava puta e prometeu vingança. E disse que agora o jogo começou e que agora o pau vai torar, fazendo uma clara referência a Jojo Todinho. E saiu da casa pra ir buscar o Matheus, batendo o pé e dizendo pra todo mundo ouvir que era um bando de cobra. A Renata disse que essa já era uma prova pra gerar discórdia mesmo, e a Débora falou que não tinha motivo pra isso. E ela também disse que jamais o Bruno tiraria da Geórgia e do JP. Logo depois, o Leandro acertou mais uma pergunta e escolheu recolher a prancha do JP. Logo depois, a Geórgia acertou mais uma pergunta e escolheu recolher a prancha do Leandro. Fábio também acertou uma pergunta e também escolheu recolher a prancha do Leandro. A Dani pediu desculpas pela escolha do marido e a Renata disse que já sabia que a escolha da Geórgia ia ter um efeito manada. Depois de mais erros nas respostas, o Fábio acertou no chute e escolheu recolher a prancha do Leandro. Logo depois, o Bruno acertou mais uma pergunta e também escolheu recolher a prancha do Leandro, fazendo com que ele fosse o segundo eliminado dessa prova. Assim como a Mari, a Renata foi atrás do marido. E a partir daí, o cara ele deixou o povo que ficou na casa e a gente que estava assistindo no escuro. A única certeza era que nem Matheus nem Leandro venceram a prova. Já no camarim, a Mari ainda estava bem brava. E a Renata disse que achava que a convivência não ia atrapalhar nessa prova. E a Mari disse que tinha avisado que ia atrapalhar sim e dar ruim. A Renata também jogou na cara do marido que ele jogou errado e que ele deveria ter escolhido a prancha do JP ou Bruno. Quando já estava na mansão, a Renata disse que tinha ficado chateada com a Geórgia e que esperava que os homens fossem mais racionais nessa dinâmica. Mas eles fizeram ao contrário, jogando baseado na convivência. Quando chegaram, os homens pediram desculpa por qualquer coisa pro Leandro e contaram que o último eliminado foi o Fábio. Ou seja, a vitória ficou para Geórgia, JP e Bruno. Mesmo com essa situação da prova, a Renata fez a política e cumprimentou todos. Já a Mari nem saiu do quarto. E é claro, com esse esquema que a Record fez, a gente ficou no escuro e não tem ideia de como está o ranking do ciclo. Ou seja, a gente tem que esperar pelo menos até segunda para saber como está cada casal nessa semana. Agora, o que resta é esperar o resto do ciclo. Por isso eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima.